Jorge Maia, que é o presidente da comissão organizadora do festival. Usa o microfone, mano? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Em nome da Câmara, agradeço a todos, né, pelo todo o apoio que temos, né, e também hoje, né, de manhã cedo, todo mundo acordou cedo, né, para pegar o calor, né, e hoje vamos ter mais um dia de luta, né, vamos divulgar bem o Brasil, né, e né, estamos aqui com o nosso convidado especial, Armandinho, para fechar nosso evento, né, com muito sucesso, né, e só peço para todos que vão estar no Yogi-Koen, né, para tomar cuidado com o Netsushou, né. Está muito quente, hoje vai estar, acredito, mais quente do que ontem, né, e só peço para todos, né, tomar bastante água, descansar, né, e trabalhar. Então, agradeço a todos mais uma vez e vamos lá. Deixa eu passar para a próxima. Muito obrigado. Então, eu estou muito feliz, né, de ter vindo para cá. É a minha primeira vez no Japão e comemorando esses 130 anos, né, super importante, né, entre o Brasil e o Japão. Então, para mim, nossa, não tem palavras, sabe? Fiquei muito feliz de ver todo mundo ali no show interagindo, né? Os japoneses interagindo, né? Que é muito legal com a nossa música. Então, tô feliz. Obrigada. Agora, por favor, Armandinho Macedo, nos falar. Por favor. Então, boa tarde, já cumprimentei, mas é a primeira vez também minha, graças a Deus consegui, porque muitas vezes foi feito esse contato, vai, não vai, e acabava não vindo, mas enfim, estamos aqui, é um prazer enorme. Eu sou uma pessoa que tem uma cria musical assim, um pouco diferenciada, mas misturada com tudo que está aí, porque eu também toco um instrumento que fiz uma fusão da guitarra normal, natural, com esse cavaquinho do meu pai. Botei o nome de guitarra baiana, botei uma quinta corda, fiz uma evolução, eu diria, desse instrumento e lancei, porque os discos são praticamente os primeiros discos tocados com esse instrumento, né? Que eu lancei com o meu trio elétrico, que eu levei o nome dos inventores do trio, Dodô e Osmar. Eu sou filho de Osmar, que é o meu mestre, que é quem me ensinou a tocar. Era um cavaquinho que ele tocava desde menino com afinação de bandolim. E esse cavaquinho, né, virou essa guitarrinha, a guitarra baiana. Eu acho que essa é a minha grande novidade para aqui, para o Japão principalmente, que é uma terra que tem muitos adeptos, né, da guitarra, dos grandes guitarristas. E eu sempre tive vontade de trazer esse meu jeito de tocar, né, que vem basicamente, o meu começo musical é com o frevo, o chorinho, né, essa música brasileira. Depois vieram as influências Beatles, Jimi Hendrix, e eu fui aquele cavaquinho do meu pai eu comecei a incrementar, né, com a distorção, esses aparatos todos da eletrônica, e botar nesse campo, né, da música do mundo, né, do que rola, do que faz a cabeça da gente mesmo, né, musical. E que eu sempre quis mostrar que meu pai inventou o trio elétrico com o Dodô, né, aquela história lá do caminhãozinho, era
um Ford 29, uma Forbica, o primeiro, foi uma brincadeira sem o menor compromisso. E o povo gostou, ele foi aumentando, caminhonete, caminhão, e era o nome do conjunto que chamava o trio conjunto, o trio elétrico. Só que quando no quinto, sexto ano, outros foram fazendo igual, seguindo o mesmo modelo e botando o nome deles, Conjunto Atlas, Cinco Irmãos, vários conjuntos. Mas o povo já estava há 5 anos vendo meu pai com aquele escrito trio elétrico, aí pai, lá vem outro trio elétrico, lá vem outro trio elétrico, passou a chamar tudo de trio elétrico. Eles perderam o nome do conjunto, mas eu, quando lancei os discos, eu aí botei o nome, meu trio elétrico é Dodô e Osmar, porque eles sempre, apesar de que foram 3 que deram nome ao conjunto, mas no caminhão, em cima do trio, eram só 2, porque era uma sonoridade que não tinha mesa de som, não tinha divisão de canais, então tinha que misturar o cavaquinho com o violão. Como era um agudo e um grave, dava certo, mas o terceiro não deu certo, então não entrava, embolava. Aí ficaram só eles 2 que eram os amigos mais constantes, o Dodô e o Osmar. Então eu venho dessa história, passo a ter, desde menino, eu nasci em 53, o trio nasceu em 50, e eu fui crescendo, vendo já, me familiarizando com o amplificador, com o instrumento ligado, e aí passo a ouvir, depois de um tempo já tocando chorinho, tocando aquelas coisas de meu pai, os frevos dele, passo a ouvir a guitarra. Beatles foi a minha primeira grande paixão internacional, né? Depois veio o Hendrix e tal, aí que foi uma loucura, já me injetou um monte de efeitos, principalmente a distorção. Então eu começo a fazer o meu som a partir dessas músicas e fazer essa fusão com todo esse universo, sempre tendo também o acústico, né? O bandolim, o chorinho, o Jacó do bandolim, o Valdir Azevedo, uma história bem brasileira, né? De música brasileira. O chorinho, por sinal, é um ritmo brasileiro que foi até contemplado agora como um patrimônio, né? Imaterial. Então são coisas que nascem ali, são formas de tocar bem brasileiras, bem características ali, e um tipo de música basicamente instrumental. E eu tenho muito essas informações, né, dessa música, e foi nessa mistura toda, né, que eu vim fazendo o meu som, a minha história musical. Depois comecei a tocar com Moraes Moreira e formamos um grupo chamado A Cor do Som. E eu fiquei com o trio elétrico e A Cor do Som. Eu levei um tempo gravando 2 discos por ano, que naquele tempo a gente gravava todo ano, lançava. Então foram muitos discos num período assim de 10 a 15 anos. Eu sei que hoje eu somo assim uns 40 discos, né? De um tempo para cá, mais CDs lançados, os últimos basicamente instrumentais, né? Fizemos aqui sempre de um tempo para cá, estou sempre com o meu maestro aqui, Acosta Simões, que a gente vem desenvolvendo trabalhos. Tem o Brasil Afro Sinfônico, que são clássicos, né? O Iacó se preparou, fez os arranjos de orquestra, tocando com a percussão do Olodum, com a Orquestra Sinfônica de São Petersburgo. Iacó se mandou tudo escrito para lá, eles gravaram, então é um trabalho super bacana. Tem um que a gente fez homenageando Gil e Caetano também, que é a voz, como é que chama? A voz... Retocando Gil e Caetano. Retocando Gil e Caetano. Pois é. E tem um outro trabalho que é com o Yamandu Costa, por sinal esse é o último, e a gente ganhou até o prêmio na música brasileira, fomos indicados ao Grêmio Latino, e é um trabalho, são trabalhos instrumentais, né, que mais, como é que diz,
contemplam, né, essa história minha musical. Com a Cor do Som também eu tive um trabalho instrumental muito importante para a época, porque foi a renovação do bandolim, com banda, tocando Jacó do bandolim, Ernesto Nazaré, com banda, com baixo, né, bateria e tal, já mudando essa característica regional, né, que tem o chorinho. Então eu vim fazendo essas modificações, né, botando mais uma corda no cavaquinho, dando nome, né, de guitarra baiana, o que deu muita originalidade, né, porque se falar guitarra baiana já sabe, é da Bahia e principalmente é do trio elétrico, faz o som trio eletrizado. Fiz o bandolim também de 10 cordas, porque depois dela a guitarra baiana é afinação de bandolim. Eu aí já passei a fazer o bandolim, depois muito divulgado pelo Hamilton de Holanda e virou um instrumento que todo mundo, é o bandolim de 10, o bandolim de 8. Então foram transformações que vieram acrescentando, né, nesse roteiro musical, né, principalmente brasileiro, né, de uma forma muito, né, construtiva, né, desenvolvendo, porque você tem mais uma corda, dá mais campo harmônico, melódico, você tem mais possibilidades, né, com o instrumento. E isso eu fui fazendo sem o menor compromisso. Eu falei, vou fazer para mim um instrumento aqui com mais uma corda, sem imaginar que um ano depois estavam os outros todos seguindo, fazendo, né? O bandolim, quando eu fiz 10 cordas, né, aí o menino foi lá, viu e tal, vou fazer para mim, começou a difundir, né, a coisa e acabou sendo uma modificação super, né, construtiva, né, para a música, para tudo. Então eu acho, depois de um tempo, né, já a essa altura, né, da minha vida, é que eu começo a ver a importância disso tudo, que eu não tive, não dei quando estava fazendo, executando. É como meu pai falava, quando ele pensou, que ele viu que o Dodô, que era o expert da eletrônica, ligava em bateria de carro para ir para os lugares que não tinha luz, ele aí, no carnaval, vamos botar no carrinho, ligar na bateria e sair tocando. Era para tomar uma biritinha, ele falava, para curtir o carnaval, sem o menor compromisso de nada, sem imaginar que aquilo ia virar a razão de ser do carnaval, né? E projetou tantos artistas. Hoje em dia é uma loucura de mídia, né? Botou a Bahia assim no campo musical, no centro, né, da música brasileira, assim, de uma forma muito forte e internacional também, porque são os artistas que mais se internacionalizaram, como o Carlinhos Brau, todos vieram dessa trajetória nossa, que foi o começo, o pré, né, da musical, dessa turma nova toda que despontou, né, Ivete, Daniela, os grupos Chiclete, Asa, todos eles vieram dessa base que a gente plantou e cada um foi desenvolvendo a sua forma de tocar. E hoje é uma loucura o carnaval, porque tudo quanto é artista, né, quer tocar, quer sair do trio elétrico, acabou virando um grande festival, perdeu aquela alegoria carnavalesca, a Bahia perdeu isso, né? Não é mais carnaval de careta, de perro, colombina, nem confete, serpentina, isso daí não existe mais. É um festival, as fantasias são mais variadas de tudo, ou não, é uma roupa comum e vai para a rua ver os artistas, ver a música, porque é uma fila de trios elétricos, onde a gente hoje fica até, né, às vezes vai para o fundo, fica encurralado nessa fila, que é a loucura que se projetou a partir de uma brincadeira, de uma coisa sem compromisso, e assim foi a minha vida, com esses instrumentos, com a minha história musical, sem aquele controle, vou fazer isso, ou vou registrar, ou vou... Nada, não teve nada nesse sentido. Fazendo, eu me lembro quando eu botei o nome no disco,
vou chamar o cavaquinho elétrico, como a gente escrevia nos 3 primeiros dias, vou chamar de guitarra baiana, que essa guitarra é baiana. Eu pensei, vai ver que ninguém vai gostar disso, né? De guitarra baiana, vai achar uma coisa assim meio bairrismo, né? Coisa do baiano, querer essa baianidade, nessa... Fiquei meio assim, né? Mas foi incrível isso. Nunca mais ninguém chamou de cavaquinho elétrico. Quando saiu, guitarra baiana de fulano, guitarra baiana de caramba, deu certo. Então foi tudo muito assim, espontâneo, natural, da forma que a gente quer desenvolver a nossa música, o nosso trabalho. Enfim, é essa história aí que eu venho trazendo, é a minha história musical, principalmente com a guitarra baiana, que é como se fosse um filho. Eu costumo dizer que o Dodô e o Osmar, eles pariram e eu criei a criança. É por aí, gente. É mais alguma coisa, e a Costa aqui é meu maestro, o cara que está aqui dando apoio e organização a todo esse trabalho que eu faço, porque ele tem a didática, ele é o cara que escreve. Eu não sei música, apesar de que eu ganhei o doutor honoris causa, né, 2 anos atrás, lá em Salvador, me deram esse presente, sem saber uma nota na pauta, perdi vestibular de música. Já tinha 3 discos gravados, inclusive, que eu fiz um sucesso assim, muito espontâneo também, tocando bandolim, que eu entrei num concurso em Salvador com 15 anos de idade, e o concurso vinha o pessoal da Tupi, do Flávio Cavalcante, a Grande Chance, não sei o que, para Salvador, e eu ganhei no Teatro Municipal e me levaram para o Rio. No Rio que eu fui para o Teatro Municipal, fiz a final lá e a plateia levantou, foi uma loucura, a Rede Tupi da televisão me contratou, eu já gravei 3 discos entre 69 e 70, 2 compactos e um LP. Então a minha vida já começa tocando bandolim. E quando eu falava do trio elétrico, meu pai inventou o trio elétrico, o pessoal da produção da Rede Tupi dava risada, brincava. Daqui a pouco vai dizer que seu pai inventou a baiana do acarajé, o baiano, baianada, não sei o quê, aquelas coisas, né, que abusavam um pouco, né, dessa baianidade. Eu sei que é uma história assim, comecei assim, sem querer, né? Me tiraram da escola, me botaram no concurso, fui parar no Rio, passei 1 ano de Rio de Janeiro, depois voltei para estudar, continuei os estudos, aí fiz vestibular para música e artes plásticas, passei em artes plásticas. E perdi música. Eu sei que o reitor da universidade, ele falou sobre isso, né? Ele, agora é um reconhecimento que a gente faz e tal, por todo esse trabalho, né? Anos, né? Desde 69 para cá, às vezes até eu paro para fazer as contas, mas são muitos anos, né? Então é uma vida assim muito e variada, né? Porque aí eu começo a tocar com o Moraes, falando de trio, aí vem a cor do som, aí começa a misturar tudo e tal, e nessa eu passei a tocar com o Rafael Rabelo, com o Paulo Moura, toquei muito com o Stanley Jordan, né, quando o João trouxe ele algumas vezes para lá, para Salvador, e aí dentro de Salvador a gente fez vários estados, né, toquei com o Stanley Clarke, show com o Stanley Clarke, então já tem assim uma diversidade assim, muito grande, né, na minha música, porque atualmente eu tenho um show e é um DVD que nós gravamos de blues, de um bluseiro, não, que aí eu misturo, né, a guitarra baiana, que é o Eric Asmar. Então é muito interessante porque é uma outra linha, né, de guitarra, e eu adoro blues também, né, quem gosta do Hendrix, Beatles, gosta dessa história toda, já vem Led Zeppelin. Então, é por aí, esse caldeirão que não é do Hulk. Agora vamos aceitar essa pergunta. Meu maestro aí acrescenta aí alguma coisa. Eu só quero aproveitar aqui para, em nome dos músicos e dos artistas, agradecer
a organização desse festival, porque é um grande promotor não só da cultura brasileira no Japão. A gente também sai daqui banhado de cultura japonesa, levando a imagem do país para o Brasil. Isso é muito importante. Essa é a segunda vez que eu venho ao Japão como artista, como músico. E eu acho que são as grandes oportunidades das trocas entre japoneses e brasileiros. São essas oportunidades geradas por eventos como esse. Então, em nome de todos os artistas, eu quero fazer esse agradecimento, porque acho muito importante que esses festivais ganhem força, ganhem cada vez mais projeção e aconteçam com mais frequência, trazendo artistas brasileiros para o Japão e, quem sabe, né, nesse intercâmbio, levando artistas japoneses para o Brasil também. E aqui está a pessoa que fez esse contato meu para me trazer pela primeira vez para o Japão, Luiz Paulo. Eu que agradeço. Bom, a gente fez um show em Belo Horizonte, da onde é a minha cidade natal, e um show que é também um festival que é independente, na praça, gratuito. E eu cheguei ao produtor e falei da possibilidade, viu? E conversei com o Marquinhos e já tinha, por coincidência, o documentário Chame Gente acontecendo no Festival de Cinema. Então, uma confluência de fatores. Aí passou um ano, fizemos mais um evento juntos, né? E em Belo Horizonte. E aí, em pouco tempo, conversamos com o Marquinhos, João, e fizemos essa coisa acontecer. Eu acho que cruzam a história nossa aqui. Eu vim para o Japão, eu moro no Brasil, mas eu vim para o Japão logo depois do Exército, em Tóquio, quando tinha pouco brasileiro, né? E aí a gente tinha um livrinho azul para poder falar japonês, para aprender. Morava em Togoshikoen, onde é que não tem estrangeiros, então teve que aprender japonês de uma forma assim bem... Na marra. Na marra, não Yamaha, na marra. E aí eu costumo dizer que o Japão foi o país que acolheu a arte da nossa família, né? De todos nós. Tem o irmão mais velho também que veio, que é compositor e tal. Eu, o mais novo, Marquinhos e sua família. E o Japão nos abraçou. Então a gente tem muita gratidão. E nada mais, como dizer, né? Mais propício do que nesses 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, o Armandinho, trazer o Armandinho que tem essa personalidade do Brasil, né? Que se comunica com o mundo através da guitarra. É uma guitarra, a nossa guitarra, a guitarra é a nossa guitarra, né? De uma forma universal, e trazer brasilidade, né? Para esse evento. Então é gratificante. Pode fazer uma pergunta para cada um? Rapidinho. Gente, não tem muito tempo. Vamos com a Márcia então primeiro. Márcia, bem-vinda ao Japão. Obrigada. Gostaria de saber, né, você que saiu lá de Bonito, veio para cá, como é que você sentiu, né, a recepção do Japão? O que você está achando do Japão? Você fez a apresentação ontem, né? Uhum. Então, queria ter essa visão do seu sentimento em relação a tudo que está acontecendo. Nossa, eu me senti super acolhida, né? Todos aqui. Inclusive, assim, agradecer o Marcos, né? Que fez esse convite, né? E arrumou essa banda, porque a princípio, falei, como que eu vou tocar sem banda, né? Só voz e violão, acho que ficava muito... E aí ele conseguiu essa banda que maravilhosa, né? Com o Luiz Paulo, com o Diego, né? Com o Feizão, né? Nossa, o sax também. Chulo. Chulo.
E fiquei muito feliz, nossa, e, assim, ali em cima no palco, né, aquela, vendo todo mundo interagir, né, sem me conhecer muito, né, então me senti muito feliz, né? Nossa, foi demais. Obrigada. Vindo de Bonito, do Mato Grosso do Sul, direto, né, de lá. Sim, né? Vamos lá, com Armandinho, vou fazer uma pergunta meio diferente, né? Armandinho, você é um grande instrumentista, compositor, né? Assim, nós que moramos no Japão, ou mesmo quem mora nos Estados Unidos e Europa, sabe a importância do instrumentista, né, dentro da música. Damos muito valor a um grande instrumentista, né? Eu sou um pouquinho mais nova, mas eu cheguei a ver uns 78 rotações, o vinil, o CD, agora com essa coisa toda das plataformas digitais. Como você sente essa modernização, que tem o seu lado bom, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem um lado ruim, porque eu acho que o instrumentista está perdendo espaço, né? Nós temos grandes instrumentistas, Yamandu, você, outros grandes nomes que vão ser sempre venerados, porém os que não têm tanto nome, eles estão perdendo cada vez mais espaço, né? Dentro das apresentações, dentro das músicas, o pessoal usando muito eletrônico para substituir músico. Queria saber o que você acha a respeito disso. Eu não entendi, mas o que eu acho A respeito da da falta de espaço da novidade. da música instrumental. Eu como instrumentista, eu adoro novidade, mas dentro do campo tocado. Né? Para mim, tanto que eu curto todos os novos guitarristas, né, que vieram surgindo, de alguma forma, eu nunca sou de estudar, né, ficar aprendendo coisa daqui e dali. A coisa vem meio osmose, né, vem se inteirando. Mas eu acho que faz parte a gente se ligar nas coisas novas que acontecem, né? Mesmo dessa forma que eu vou vendo, conforme eu vou gostando das coisas. Eu não entrei muito no campo da eletrônica, assim, fazer a música, né, de eletronicamente e tal. Eu não, tem umas restrições quanto a isso. Eu acho que você pode interagir com isso, mas eu ainda fico achando, quando é totalmente assim, né, que às vezes não tem nem atualmente a inteligência artificial aí tá. Isso aí eu tenho um certo receio. Caramba! Então eu acho que sempre essa coisa é como se fosse o manufaturado, né? Coisa feita, né? De artesão, né? O tocar, né? Eu acho que isso aí vai ter sempre seu lugar, mesmo com toda essa parafernália aí que o Japão está mandando para a gente. Não é só o Japão, não é só o Japão. Apesar de tudo, o Japão, você vê o pessoal assim, o japonês, apesar de ter inventado o karaokê, o japonês não é muito adepto, por exemplo, a um festival cantando karaokê, né? O japonês gosta de banda, o japonês gosta de música ao vivo. Eu acho que o japonês é o público mais conhecedor de música brasileira fora do Brasil. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Os japoneses conhecem muito, eles procuram muito se aprofundar sobre música brasileira. É importante. Eu vi as aulas de Marcos usando de pandeiro, como eu nunca vi ele fazer isso no Brasil. Salas com 100 alunos, coisa enorme, todos os japoneses com pandeiro na mão, aprendendo pandeiro. A primeira vez que eu fui na Itália, em 83, me botaram para tocar com o pessoal e eu achei muito interessante, era tipo uma batucada de escola de samba e tinha um japonês que tocava o surdão.
E eu fiquei falando, quero ver o japonês. E o cara swingava, samba e tal. Eu digo, pô, Hoje veremos, né? Um grupo de japoneses com a gente. dizer, no pô, palco. tudo, Parabéns. somos todos iguais, né? Então, gostou e vai e aprende. Eu acho que o japonês, quando é dedicado mesmo, né? Ele tem essa coisa mesmo do espírito. É diferente, o espírito baiano é mais relaxado. O japonês é sério, vai fundo. Vou fazer uma pergunta para. É assim, eu queria pedir para vocês comentarem, a Márcia e o Armandinho. Porque hoje a gente vê disseminado muito funk, né? Com aquelas letras que, tudo bem, tem gente que gosta, mas eu não considero muito, assim, fundamentado ou profundo. E, no entanto, você e a Márcia, vocês buscam em fontes muito antigas, né? O seu Valdir Azevedo, né? Outros grupos de chorinho, você cantava Lupicínio Rodrigues, cantou ontem Elis Regina, né? Eu queria que você comentasse que muitos músicos estão fazendo sucesso com essas funk, né? Bom, eu já ouvi falar que nem é música, mas enfim, eu gostaria de fazer, que vocês comentassem sobre isso, essa fonte que vocês beberam e continuam bebendo, e o que se tem hoje de música brasileira. Eu respeito, né, todo estilo de música e tal, mas pra mim também não é nada, não acrescenta em nada, né? O funk, assim, pra mim. E eu venho assim, eu sou de Aquidauana, né, e vim para São Paulo, eu estudei interpretação para cantora, né, com a Miriam Muniz, e aí tive uma trajetória lá em São Paulo, na capital, de shows, né, fazia arte nas ruas, né, shows nas bibliotecas, e assim, sempre compositora, né? Então sempre não quis desviar, sabe, esse lado meu de compor. Eu sempre falei de natureza, né? Nas minhas composições, apesar de morar em São Paulo, então aquela música que eu cantei mesmo é Natureza na Mente, né? Que fala entre a natureza, que eu sou sul-mato-grossense e estava morando em São Paulo, eu vivi 15 anos em São Paulo, né? Na selva de pedra, né? Fala da selva de pedra. E eu acho que, sabe, a música é isso. Eu não consigo pular para o outro lado, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, por que você não canta sertanejo? Porque, né, faz sucesso, ou vai para o outro lado. Então, eu não quero ir para o outro lado só para fazer sucesso. Quero ficar dentro das minhas composições, né? Do que eu acredito que é legal, sabe? Sertanejo raiz é bom. Então, Sertanejo antigo é bom. sertanejo raiz eu gosto, né? Mas, legal, mas eu quero ficar na minha área mesmo. E você, Armandinho? Eu estou curioso para conhecer o trabalho dela. Aí nas plataformas digitais. Violão. Muito bacana, porque Tá fazendo uma parceria. é interessante. A gente faz. Inclusive, eu fiz esse curso com a família Muniz, que eu te falei, eu trabalhei muito com bola. Bola? No Baiano? Aham, são os baianos. Você foi. Nossa, saudoso bola. Não. É interessante porque a gente faz o que a gente aprendeu a fazer, né? Então a gente vai conquistando, vai se moldando as coisas, né? Ao que está acontecendo, o que a gente gosta, mas sempre, apesar, né, das mudanças, né, principalmente da coisa midiática, né, isso interfere muito, né, não diria que atrapalha, mas exclui muito a música instrumental, né?
principalmente do mercado, né? Porque é a televisão, o rádio e tal, eles querem botar o que o povo está querendo ver, e geralmente são as coisas mais fáceis, né? A música instrumental é mais elaborada, a gente acaba criando um público mais restrito. É muito interessante isso, porque um público mais bem informado também, né? Porque eu estava falando, alguém comentou assim, poxa, diz que a mulher do presidente é sua tiete. É minha amiga, uma pessoa que acompanhou muito o nosso grupo, a Cor do Som. Agora uma tiete, né, bacana, assim como é meu tiete o ministro Carlos Aires, não perde um show meu em Brasília. A dona Ruth Cardoso não perdia um show, era minha tiete também. É interessante, né, essa coisa de querer dizer agora, porque a mulher de Lula até tiete, é isso. Não, pô, eu tenho são fãs, né, que gostam do trabalho e querem estar sempre presentes, acompanhando os shows. Então eu tive esse prazer, né, de ter essas pessoas, né, com essa importância, né, cultural assim, na vida, e gostarem do que a gente está fazendo, né, porque... E é a música instrumental que dá isso pra gente, né, que dá esse sentido assim, mais construtivo, musicalmente falando. Né? Gente, desculpa, mas a gente não tem mais tempo. A gente tem que entender também de sair daqui às 10 horas. Eu pediria só para levantar, a gente vai tirar uma foto da mesa.